Peço para vocês abrirem a Bíblia no livro de Josué. Logo no capítulo 1, nós vamos ler lá do verso 1 até o verso 9. E só para você entender o contexto, aqui existia um tempo onde o propósito de Deus com o povo dele tinha levado esse povo para salvar da fome para dentro do Egito. Depois, através da vida de Moisés, esse povo foi resgatado desse lugar. Depois de muito trabalho, depois de uma longa história, foi resgatado. Moisés agora representava a figura do líder, desse homem que o pastor descreveu aqui logo no início, esse homem que as pessoas tinham como liderança, como confiança, aquele homem que, mesmo que tivesse alguma divergência entre o povo, porque eram milhões de pessoas ali, mas era uma pessoa que inspirava confiança, direção e tudo mais. Só que acontece que o legado desse homem ele termina. E toda vez que algo termina, principalmente nesse sentido, né, toda perda, o que a gente entende por perda gera instabilidade. E é isso que a gente vai acompanhar aqui um pouquinho nesse texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aqui, na segunda parte, repare no texto que primeiro Deus está falando que ele estendia o mesmo compromisso que ele tinha com esse grande líder Moisés. Mesmo agora, na falta dele, Deus está falando assim, ó Josué, eu estou com você, né? Eu estou com esse povo, eu vou cumprir o meu propósito. Quando ele fala de atravessar o rio, ele está falando assim para um povo que já tinha passado por situações semelhantes, mas agora não tinha confiança porque faltava o líder, faltava a pessoa da frente. Mas, mais uma vez, vocês vão atravessar um outro desafio, né, de sobrenatural. E eu continuo dando a minha palavra que eu estou com vocês. Eu não retirei, né, a minha presença, a minha direção, aquela coluna que ia à frente, aquela nuvem. Eu continuo aqui. E aí Deus vai falar com ele o seguinte: seja forte e corajoso. Preste muita atenção nessa expressão. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Mais uma vez, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar essas palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e noite, e que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando nós vivemos algumas situações, e aqui eu quero usar o texto, existem várias situações na nossa vida onde a gente passa por momentos de perda, de desânimo, de apatia, de até comodismo, e a gente precisa entender que em nenhuma dessas situações Deus saiu em algum momento do controle. Em nenhum momento Deus perdeu o controle ou te deixou de lado ou te esqueceu. Isso aqui é um lembrete para um homem, né, que auxiliava um dos maiores líderes que a Bíblia conta.
Isso aqui é uma pessoa que viu vários e vários momentos sobrenaturais ao lado do líder Moisés. Ainda assim, essas palavras são palavras para uma pessoa que está desanimada. São palavras para uma pessoa que está com o coração cheio de medo. Quando Deus repete, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, Deus está trazendo ele para o lugar onde ele precisava. Mas Deus também passa algumas recomendações. Essas recomendações são, medita de dia e de noite, não vá nem para a direita nem para a esquerda. Para eu estar com você, para eu fazer cumprir, eu preciso de você, os planos sobre esse povo, porém, eu preciso que você seja fiel, eu preciso que você caminhe aqui, eu preciso que você faça assim. E essas recomendações, todas elas vão levar a um único caminho, a herança, a ser bem-sucedido, a chegar aonde eu prometi, ou seja, o cumprimento das promessas. E aí eu começo pensando, e eu começo analisando o que tem, de fato, nesse texto e o que isso pode nos ensinar. A primeira coisa que a gente consegue entender ali, logo de início, quando Deus chega para ele e fala, Moisés está morto. A primeira coisa que a gente tem com relação à morte é entender a morte como perda. E esse é o primeiro conceito errado na nossa visão. Por quê? Porque morte não é perda, principalmente se eu sei onde a pessoa está. Perder algo é quando eu não sei onde isso está. Se eu sei onde está, eu não perdi. Então, a primeira coisa que a gente tem de conceito errado é entender sempre a morte como uma perda. E esses momentos de perda, seja em qualquer área da nossa vida, ele vai gerar instabilidade. A perda de um líder que representava libertação significava para aquele povo uma falta de orientação. Poxa, e agora? Quem que vai à frente? Quem que vai caminhar? Quem que vai conduzir? Quem que vai brigar com a gente quando a gente estiver fazendo a coisa errada? Eu tenho certeza que dentro da casa de vocês sempre tem uma pessoa que dita o caminho, que dita as ordens, que fala o que é certo e o que é errado. Assim como a igreja tem os pastores. E no momento em que a gente perde essa referência, no momento em que a gente não tem mais essa referência, a primeira coisa que vai acontecer é a gente se sentir sem direção. A Pamela tem 5 anos e ela sabe que eu sou a pessoa que fica falando, não faz isso, não faz aquilo, não vai ali. Quando eu não estou, ela fica procurando para saber o que pode e o que não pode. Ou seja, a gente precisa de alguém para ditar a direção, para ditar o caminho. Todo o ambiente de perda, ele vai gerando essa instabilidade, não saber o que fazer, não saber o próximo passo, não saber para onde ir. E isso é algo muito angustiante. Você já chegou a uma situação, um momento da tua vida em que você parou, respirou e falou, eu não sei para onde ir agora, não sei qual que vai ser o próximo passo. Não sei mais para onde eu tenho que caminhar. Já teve algum momento na tua vida assim? Já teve algum momento em que você se pegou, Porque o que todo mundo faz de forma inconsciente é ir planejando a sua trajetória. Mas todo mundo já passou por um momento em que falou, poxa, eu não sei para onde ir, não sei o que eu vou fazer agora. De repente, uma coisa que você não esperava acontece e tira de você toda a estabilidade, e aí você não sabe mais para onde ir, para onde caminhar, o que fazer. Todo mundo já passou por isso. E aqui não é diferente. A segunda coisa, o segundo apontamento que nós vemos ali é o desânimo. Quando eu percebo o desânimo na vida de Josué, eu entendo que Josué é uma pessoa igualzinha eu e você. A diferença é que ele era muito jovem e que ele tinha que substituir uma pessoa que representava muitas coisas para aquele povo. Lidar com gente nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. De um grupo de 5 pessoas a um grupo de 1 milhão de pessoas, nunca vai ser fácil. Você nunca vai ser unanimidade. Você nunca vai agradar todo mundo. E eu não estou pedindo para você isso. Existe uma única pessoa que você precisa agradar. E essa pessoa é Deus. O restante é consequência. Se você tem a maioria ou não, isso não importa. A única pessoa que precisa direcionar, fazer com que a sua vida tenha sentido é Deus. Logo depois disso, não interessa a opinião de ninguém.
Muitas pessoas vão falar de você sem saber dos dramas e as lutas que você vive, mas Deus te conhece tanto que Ele conhece o interior, e até quando você está desanimado, Ele vai ser essa pessoa que vai te visitar na noite, né? Às vezes sozinho em casa, às vezes não conseguindo dormir, e Ele vai ficar te falando. Seja forte, seja corajoso, não te desanima. Eu preciso de você para realizar algo. Deus, mas o Senhor precisa de mim? Existem coisas que Deus te chamou para fazer. Ele pode, sim, pegar uma outra pessoa para fazer, mas existe um resultado que só você daria. E eu não estou falando que você é importante, eu estou falando que você faz parte de um projeto escrito por Deus. Não é para você ficar se sentindo a última bolachinha do pacote, mas é para você entender a responsabilidade que está sobre a tua vida. Não é simplesmente nascer, crescer, envelhecer e morrer. Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da tua vida, através da tua história, através dos relacionamentos que você vai criar. Existe gente que vai, né, te encontrar no teu trabalho. Existem pessoas que estão te esperando falar de Jesus, né, na tua escola, no teu trabalho, no teu ciclo de amizade, até na tua família. E Deus está esperando de você, e Ele pede para você, não desanima não, eu estou aqui. Vai lá, seja forte, seja corajoso, eu estou aqui, eu não falei lá atrás que eu ia estar, eu continuo aqui. E o que a gente precisa entender é que o que Josué estava vivendo ali é algo muito comum nos dias de hoje, é até mais comum. Esse desânimo, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, vontade de jogar tudo para cima, eu sei que você também já teve essa vontade de chutar o balde e, sabe, mandar todo mundo catar coquinho e deixar todo mundo falando sozinho. Para ouvir uma única voz, não fica ouvindo todo mundo. Você não precisa ouvir todo mundo. Você precisa ouvir uma única voz. E essa voz vai te levar para um único lugar. E o grande problema na nossa vida é que a gente tem parado para ouvir todo mundo. Desenha um cenário agora dentro da tua cabeça. Pega uma pessoa vendada, onde o único recurso que ela tem é ouvir. Coloca ela numa sala como essa daqui e coloca o pastor Sérgio lá na ponta lá. E o pastor vai começar a chamar ela pelo nome. Ela vai sair daqui e vai chegar lá, se ela prestar atenção na voz de quem está chamando. A Bíblia vai falar que a ovelha reconhece a voz do seu pastor, e isso tem uma causa natural, uma causa real, e existe uma causa espiritual. Ela ouvindo a voz do pastor dela, ela vai seguir sem problema nenhum, com cadeira, com tapete, com subida, com nada. Ela vai chegar lá. Agora pega, daqui até lá, coloca um monte de gente aqui nas laterais, chamando o nome dela também. O sentido dela vai ficando bagunçado se ela parar para ouvir todo mundo. Agora, se ela se fixar na voz que ela precisa ouvir, ela vai continuar sem problema nenhum e vai chegar até lá. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha, o bicho, ela está lá no pasto. E existe uma forma de chamar ela, uma forma correta de chamar. E aí chega lá uma pessoa e chama, elas nem dão bola. Aí chega outro, chama. Chega outro, chama. Chega o pastor, aquele que estava lá quando ela nasceu, aquele que estava lá quando ela estava ferida, aquele que estava lá, né, quando foi desembaranhar lá a lã dela. Esse, chega lá na beira da cerca e chama agora. Todas elas vêm. A ovelha, o animal, ela tem dentro da cabeça dela, né, ela tem uma reação que ela grava. A ovelha não é um animal muito inteligente, viu? Dentro das espécies animais, não é a mais inteligente. Mas ela, lá no início dela, lá, ela faz um registro da voz, da frequência da voz daquela pessoa. E aquilo nunca mais se apaga. Nunca mais. Tanto é que ela pode estar no pior perigo lá. É só quando o pastor dela chama ela que ela responde.
E aí a gente começa a entender, esse mesmo pastor, esse mesmo Deus começa a falar com Josué. E começa a falar para ele, seja forte, seja corajoso. Todas aquelas promessas que eu fiz lá atrás, eu continuo aqui para cumprir. Ouve a minha voz, para de ouvir todo mundo. Imagina, no meio daquele povo todo, todo mundo devia estar falando, e agora? O que a gente vai fazer? Saímos do Egito, vamos morrer aqui, porque Moisés morreu e agora a gente não sabe mais para onde ir, não sabe o que fazer. Era Moisés quem dava as ordens, era Moisés quem dava a direção. E aí, de repente, Josué se sente, né, Deus chamando ele para tomar o lugar de Moisés, porém, existia com certeza uma grande resistência ali no meio do povo, e todo mundo falava. Quando a gente começa a entender toda essa instabilidade de cenário, a gente começa a entender que a perda gera isso, e isso traz o desânimo. Eu preciso juntar muita força, e eu preciso entender se eu sei ouvir quem me chamou. Eu reconheço a voz de quem me chamou? Será que eu sei de verdade quem foi que me chamou e para o que me chamou? O terceiro item que eu começo a entender aqui é o medo. E o medo é natural para uma pessoa que tem que chegar aonde Moisés estava. Primeiro, Moisés tinha resultados que seriam muito difíceis de ser alcançados. Você não tem medo de substituir quem não tem resultado nenhum, porque o mínimo que você fizer já é bastante. Mas agora tenta substituir alguém que tem muito resultado. Tenta chegar, né, a ficar no lugar de uma pessoa que tem um legado. E agora eu vou falar um pouquinho disso. Existe um monte de gente, principalmente dentro da igreja, que vive uma vida sem sentido. Porque vive simplesmente por viver e morre sem parecer que viveu. A primeira coisa que eu aprendo com a Bíblia é que nenhum homem importante da Bíblia, nenhum homem que foi chamado dentro da Bíblia, morreu sem deixar um legado, sem deixar uma história. Tanto é que a gente fala deles até hoje. Nenhum homem desses aqui que a gente vive comentando, vive admirando, né? Vive tomando como exemplo, vive ministrando sobre eles, morreram com uma vida simplesmente de, eu, né, vou na igreja, estou lá todo domingo. De manhã e de noite eu estou lá. Mas e a tua história? E o teu legado? Quando a Bíblia faz a referência do sal e da luz, ela está falando nada mais do que influência. Ela está falando de um toque de influência. Isso que a gente está vendo hoje, a era da influência, nós estamos vivendo esse tempo agora. Quando a Bíblia fala sobre sal e luz, ela já está falando desse tempo. As pessoas que são tocadas pela tua vida, qual tipo de influência elas têm recebido? O sal, ele é tão influenciador, né, que eu preciso de meio quilo de açúcar para fazer um doce de abóbora, mas eu preciso de uma pitada de sal para fazer uma coisa de abóbora ficar salgada. A influência do sal é tão grande que se eu tirar ele da picanha, a picanha fica horrível. Porque não é a picanha sozinha que é boa, mas é o sal que toca ela, que faz ela ficar boa. E mais do que isso, eu até falei aqui um dia, a maior parte da nossa responsabilidade em ser sal é entender que o sal gera sede. E se você não gera sede nas pessoas, você não tem sido sal. Sede do quê, Martinelli? Sede da água viva, né, que Jesus se denomina. Se a gente não entender isso, a gente já não faz sentido. Viver uma vida sem deixar um legado, viver uma vida onde as pessoas mal lembrem de você depois, não faz sentido. Se Jesus fizesse isso, se Pedro fizesse isso, se Paulo tivesse feito isso, a gente não tinha hoje o que tem como base para conduzir a nossa vida. O tempo todo, qual que deve ser a sua preocupação? Não é só se eu vou passar por essa porta estreita e chegar lá. É lógico que isso é um alvo para todo mundo, mas é quantos eu vou conseguir influenciar para chegar lá comigo?
A sua ida para o céu não pode ser uma ida egoísta. Você não pode entrar no... Eu gosto de usar o Fiat 147. Você não pode entrar no Fiat 147 e chegar lá sozinho. Você tem que entender que a tua responsabilidade, a tua missão, é chegar lá com muita gente e ainda deixar um legado para quem vier depois. Moisés deixou um legado e ele deixou muitos resultados. O medo de quem viria depois era saber, poxa, e agora? Eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir os mesmos resultados? E aí Deus vai trabalhando o coração de Josué. Você não precisa ter medo de não ter os mesmos resultados que ele. Você tem que entender que tudo que ele fez porque eu estava com ele. Tudo que aconteceu com ele, enquanto ele estava na liderança, era eu. Não precisa ter medo. Os resultados vão ser diferentes porque a pessoa é diferente. Ninguém prega igual. Ninguém fala igual. Ninguém reage igual nem à mesma situação. Para você ter uma noção, eu toda quarta-feira, né, eu deixo o que eu estiver fazendo pelo meio, porque eu não gosto de faltar as quartas-feiras aqui. E sabe qual que é a coisa que eu mais amo na quarta-feira? É que cada dia eu aprendo algo novo, com uma pessoa diferente, que me toca de uma forma diferente. Cada um tem a sua forma, o seu formato. O Wellington mais o pastor, e cada um tem seu jeito, e todos eles me ensinam, todos eles. E isso vai me motivando, vai me fazendo crescer, porque eu vou entendendo que dentro dessas diferenças existe uma mensagem, uma única mensagem. E isso me vai tomando por dentro. Depois do medo, a quarta coisa que eu vejo aqui dentro é uma coisa que é muito comum também, hoje em dia. Todas elas que eu estou falando aqui são muito comuns, parece que está gravando, né? Mais ainda. É a baixa estima. E quando eu falo de baixa estima, eu não estou falando de você. Estou falando de quem te vê. Quando a sua autoestima está lá embaixo, na verdade você está fazendo mal para você. Mas está fazendo muito mais mal para as pessoas que te cercam. Porque a tua falta de confiança, a tua falta de segurança, a tua falta de verdade, a tua falta de reconhecimento pessoal, vai te impedir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A tua falta de entender que nós precisamos saber exatamente quem nós somos, vai mexer com o futuro de muita gente. Você não precisa ser aquela pessoa arrogante, cheia de si, porque isso é o outro lado, né? Você deve ser equilibrado, deve ficar no meio, saber quem você é, para o que você foi chamado. Qual o propósito pelo qual você nasceu? Qual que foi a maior missão que te foi dada? Acreditar que somos aquilo que as pessoas falam é deixar de acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. O tempo todo, é um resumo disso. Quando eu passo a ouvir um monte de gente falando a meu respeito e começo a acreditar nelas, automaticamente eu estou anulando aquilo que Deus me chamou para ser. E não pense que isso é só de forma negativa, não, porque às vezes as pessoas começam a te bajular muito, te encher muito a linguiça, você começa a se achar. E também é errado, porque não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para Ele ser na tua vida, e não para você ser sozinho. Então, quando você é de forma negativa ou de forma tão positiva que se torna arrogante, é errado também. Se Josué chegasse lá achando, pô, agora eu vou revolucionar essa liderança, agora eu vou chegar, né, e vou fazer diferente de Moisés e vou... Já estava errado, porque tudo que Deus fala para ele, ó, faça igualzinho Moisés falou. Siga fielmente aquilo ali. Medita de dia e de noite naquilo ali. Ou seja, segue os passos que ele já deixou, né, e vai dar tudo certo. Não precisa se achar menos, mas também não precisa se achar mais do que ele fez, do que ele falou. Só segue. Caminha aí que vai dar tudo certo. Dentro dessa questão de estima, né, de como a gente se vê e ficar se vendo pelos olhos dos outros, a gente tem que entender que esse
não é um problema da minha idade mais, né? Já estou casado, já posso engordar tranquilo, né? Já estou, né, aí com 40 anos, né? Já andei aí, era para ter morrido com 20 e pouco, né? Estou com 40. E olha, quando eu falo que já era para ter morrido, eu tenho muito argumento para falar isso. Mas aí eu chego aqui e eu não tenho mais problema com a minha imagem, eu não tenho mais problema com quem eu sou, não tenho mais problema com isso. Porém, a juventude dos 20 para baixo está sofrendo com isso. Os ataques são constantes. E o ataque vem exatamente nesse ponto. Tanto é que, quando a gente ouve falar sobre ideologia de gênero, linguagem neutra e esse tipo de coisa, eles estão o tempo todo falando para os jovens, né? Vamos pôr, eu vou pegar até mais em cima, de 25 para baixo, e eu vou colocar isso até as crianças de 4 anos, porque eles estão querendo colocar ideologia de gênero dentro das escolas a partir dos 4 anos. Eu começo a entender que o que eles estão fazendo é falando para a pessoa, você não sabe quem você é, você vai ser aquilo que a gente falar que é. Ao mesmo tempo que ele fala que a criança não nasce menino e menina, ele está falando assim que eles podem nascer gay. Então, quer dizer, a sociedade está tentando ditar o jeito que você é, como você deve ser, o que você deve fazer, como você deve falar, justamente para destruir aquilo que você é de fato. E isso vai mexer com todo o resto da tua vida, e é por isso que estão batendo ali. Isso, apesar de parecer novidade hoje, nós estamos em 2022, isso vem sendo escrito desde 1940. Lá existia uma cartilha lá que já falava disso, ó, quando vocês mexerem dentro das pessoas e fazer eles, né, perder a noção de quem eles são, fica mais fácil você dominar, fica mais fácil você controlar. E aí, por último, vem o vitimismo, que é uma coisa que é muito comum, inclusive dentro da igreja. A gente, o tempo todo, a gente quer ser a vítima, porque a gente entende que, né, o tempo todo o vitimista é aquele que recebe carinho, que recebe abraço. Todo mundo vai ficar perguntando, e aí, fulano, como que você está? Eu não sei se porque eu fiquei 17, né, tenho 17 anos doente, né, de paciente. Se tem uma coisa que eu odeio, é a pessoa me perguntar como que eu estou. Porque pensa, de 10 em 10 minutos entrava um enfermeiro ou um médico e me perguntava, e aí, como que você está? Então, a coisa que eu odeio hoje é quando a pessoa me pergunta, e aí, como que está? E a saúde? Eu falo assim, rapaz, para de perguntar isso. Porque a imagem que ficou gravada dentro de mim, é a pessoa perguntar isso e já logo tirar a injeção. Então, isso ficou ruim para mim. E aí eu falei, toda vez que eles perguntavam isso, eu podia estar cuspindo sangue, como já foi. E eu falava, não, estou bem, estou vendendo saúde. Aí fala, não, mas o exame teu está ruim. Não, os exames é mentiroso. Não, está tudo certo. E a vida toda, repetindo isso para mim, realmente, eu fui ficando bom. Tanto é que várias e várias vezes chegava lá, o médico ficava olhando para mim e falava para mim assim, eu não sei o que eu faço mais. Os exames estão falando que você está ruim, mas você está aqui e está falando que está bom. Os exames estão falando que você tinha que estar lá, né? Tinha que estar lá internado, lá, porque ó, a função tal não está boa, não sei o que não está bom. Você está comendo? Estou. Está falando aqui que você não podia estar comendo, você ia estar sentindo enjoo. Agora, eu não sei o que eu acredito, se eu acredito no que eu estou vendo aqui, ou se eu acredito no papel. A questão é que quando a gente entende, de fato, quem nós somos, a gente vai confundir muita gente. A gente vai passar a vida toda confundindo os outros. Porque as pessoas o tempo todo querem ver a gente como vítima, como coitadinho, né? Quer ficar, não sei, eu sou muito da internet, né? Acredito que alguma parte de vocês também, mas tem um meme que está viralizado, que um menininho falando, né? Ah, essa daqui é minha porquinha Titia, olha que belezinha, mansa que é um... Os outros querem ver a gente dessa forma. As pessoas querem ver a gente o tempo todo como vítima. E pior, quando a gente quer ser visto como vítima. A gente quer que as pessoas fiquem sentindo pena, dó da gente. Dentro da Unicamp, né, eu vou falar assim que
o maior percentual das pessoas que estão ali são vitimistas. E era difícil quando eu chegava lá, porque todo mundo, quando você começa a conversar, ele quer provar que o problema dele é maior que o seu. Todo mundo quer ser preferencial num lugar onde todo mundo é preferencial. Eu já contei, acho que aqui, eu estava numa fila, e aí chegou uma senhorinha atrás de mim, na fila, desde as 5 e pouca da manhã, chega uma senhorinha atrás de mim e fala para mim assim, mas aqui devia ter prioridade, porque o meu problema é... E eu falei para ela, senhora, aqui todo mundo é prioridade. Eu não sei se a senhora sabe, mas aqui todo mundo é prioridade, por isso que é por ordem de chegada. E eu não estou sendo desrespeitoso com a senhora, não, mas todo mundo aqui é prioridade. Mas eu tenho 2 pontes safena, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu não falei mais nada, eu só levantei minha camisa para ela, eu estava com 65 pontos vazando. Eu falei para ela, eu acho que eu estou melhor que a senhora, então. Ela falou, não, moço, fica aí. Porque todo mundo quer insistir que está pior. Parece que tem até uma competição lá. Eles ficam competindo quem fez mais cirurgia, quem toma mais remédio. E eu falei, gente, isso não... Se eu tivesse ficado olhando para o espelho e vendo o Martinelli como vítima, você pode ter certeza que eu não tinha chegado até aqui. Não tinha chegado até aqui. Em todos esses 17 anos, a única vez em que eu falei para Deus, Deus, não estou aguentando mais, não dou conta mais. Se o Senhor não resolver essa situação, me leva, porque eu não estou dando conta mais, foi em 2011. Foi a única e última vez que eu me coloquei nessa situação. Deus, não dou conta mais, não vale a pena. Não aguento mais sentir dor, não aguento mais viver nessa situação. E aí eu me coloquei de vítima mesmo. Falei, não sei porque que eu estou aqui, não sei porque eu estou passando tudo isso. Porque é essa oração que você faz. Deus, eu não sei porque, olha, tanta gente ruim e olha o que eu estou vivendo. Essa oração do vitimista. Eu não sei porque tudo isso é assim. Né? Eu sou certo, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu canto os hinos, eu até choro. Eu falo com o Senhor o dia todo, e por que eu estou vivendo isso? A única vez que eu fiz isso foi em 2011, porque a situação era realmente terrível. E aí eu falei para Deus, Deus, não aguento mais sentir dor. Não aguento mais. Maio de 2011. Eu olhava para a situação que eu estava vivendo, as dores que eu estava sentindo. Eu falei, Deus, ninguém merece passar por isso. Ninguém. Como que dá conta de viver isso? E ainda ficar glorificando, porque eu ficava olhando a minha mãe. E muitas vezes a minha mãe ali do meu lado cantando. E eu naquela situação com aquela dor que eu suava. Aquela febre terrível, aquela dor, aquelas cólicas. E aquilo subia e descia, parecia que tinha um elevador dentro de mim, subia e descia, subia e descia. Eu falei, Deus, não estou aguentando mais. Me leva, fala alguma coisa, mas resolve. E naquele dia ali, a gente passou algumas horas, encontrei inclusive com o pastor Wesley. O pastor Wesley foi, deixou uma palavra para mim e falou para mim assim, fica tranquilo. Eu pensei logo de cara, né? A gente não fala certas coisas, mas a gente pensa assim no estalo. É mais rápido que a gente. Eu falei, está falando para ficar tranquilo, porque não sabe o que eu estou passando. Mais uma vez o vitimista. E nesse mesmo instante, Deus falou assim, ó, você não vai ter mais dor depois daqui. Não vai sentir mais dor. Você não está reclamando da dor? Está fazendo aí que esse drama todo por causa de dor? Não tem mais dor. Desse dia em diante, eu não tinha mais dor. Tomava injeção, podia dar quantas quisesse. Não tinha mais dor. Furava de tudo quanto é jeito, não tinha mais dor. Aí conversei com o médico, falei para o médico, ô doutor, está estranho o negócio aqui. Estão dando agulhada em mim, eu não estou sentindo. Estão enfiando tubo, as coisas em mim, eu não estou sentindo. Tem alguma coisa estranha. Falei, o linear de dor deve ter subido. E aí fica mais difícil sentir dor mesmo. Mas eu sabia lá dentro o que Deus tinha falado comigo. E aí nesse momento eu começo, para você ter uma ideia aonde chegou,
eu fui fazer uma biópsia do fígado. E aí, aqui nas costelas da gente, né, tem os ossos ali. Entre cada osso daquele ali é uma parte de cartilagem. Aí eles vêm com uma pistola desse tamanho, assim, parece um revólver mesmo. E uma canilha da grossura do meu dedo aqui, ó. E aí a mulher pega, vem, passa um álcool, né, um alquim e tal, para esterilizar, aponta aquilo no meio dos dois ossos, o fígado fica bem debaixo dessa costela aqui. E aí ela mira ali, encosta e fala para você assim, ó, respira. E aí você respira e ela dá um tiro. Tom! Aquilo entra, atravessa aquela cartilagem, pega um pedaço do fígado, morde e puxa para fora. A seco, sem anestesia, sem nada. Não pode ter anestesia. Porque a anestesia reage no fígado e altera o resultado. Aí, beleza, eu fui lá para fazer a biópsia e Deus tinha falado comigo que eu não ia sentir mais dor. E aí fui lá. E aí fica duas pessoas aqui, um biombinho do lado de lá e o biombo do lado de cá. E aí está lá um senhor lá, e ele, nossa, moça, vai doer, e não sei o que lá, tal. Aí a moça falou, não, é normal, mas aguenta aí, porque a dor, né, é assim, assado e tal. Aí não vai mentir para você. Aí eu só ouvindo lá. Aí daqui a pouco, respira. Aí o homem, ai meu Deus do céu, ai, nessa hora a gente lembra de Deus, né? Ah, não sei o que, e a mulher, tal! Ele, ai, chorando. E aí a mulher, você não respirou, errei, vou ter que repetir o negócio. Aí eu já pensando comigo, eu falei, meu Deus do céu, se respirar errado ainda tem que fazer outro. E aí, beleza. Nisso que ele está fazendo lá, e aí ele vai fazer a segunda, eu falo, Deus, o Senhor prometeu para mim que eu não ia sentir mais dor. Como que vai ser? Porque eu estou achando difícil não sentir dor aí. E aí lembro disso. E não lembro mais. E aí, nesse momento, o que acontece? Isso era 6 e pouca da manhã. Esse tipo de exame era sempre de manhãzinha. Aí, quando, do nada, eu começo a acordar, aí vejo a minha mãe saindo correndo, chamando alguém lá fora. E aí eu parei. O que está acontecendo, né? Será que eu entrei em coma, alguma coisa assim, né? Já está acostumado a entrar em coma. E aí, pus a mão aqui do lado do curativo, né? Aí minha mãe entra e tal, aí a médica vem e fala para mim, olha, nunca vi ninguém dormir de roncar enquanto eu fazia esse exame. Não precisei nem mandar você respirar, você deu aquela roncadona, eu pá! E eu acordei 3 horas da tarde, isso era 6 e pouca da manhã, eu acordei 3 horas da tarde. O sonífero celeste tomou conta de mim. E aí, ninguém acreditava, porque a situação era, depois desse tiro, daquela coleta, você não pode fazer movimento nenhum, você não pode tossir, você não pode, tem que ficar tranquilinho, por quê? Porque fica um buraco. E até aquilo, né, voltar ali, pelo menos ao normal, vão levar 8 horas. Se você ficar se movimentando e tudo, você pode gerar hemorragia, então você sai dali direto para a UTI. E eu fiquei esse tempo todo dormindo, de boa lá. Então Deus vai fazer essas coisas justamente para mostrar para a gente que é Ele quem está no controle, é Ele quem cuida. O tempo todo, enquanto Deus está falando com Josué aqui, Ele está falando o seguinte, ó, sou eu continuo no controle. Nunca foi Moisés, sempre fui eu. Nunca foi alguém que dava a direção, sempre fui eu era a bússola. E aí a gente começa a entender que depois de sair dessas coisas todas, do medo, do desânimo, do vitimismo, da baixa estima, aí a gente precisa pegar o outro lado. Primeira coisa, a gente precisa saber ouvir. A gente gosta muito de falar, principalmente a mulher. Mas a gente precisa saber ouvir. Porque se Josué não soubesse ouvir, se Moisés não soubesse ouvir, se todos esses homens não soubessem ouvir, pode ter certeza que daria errado. Porque toda vez que deu errado na vida de algum deles, foi um momento ou outro que eles deixaram de ouvir. O ministério, né, a chamada, o reinado de Saul deu certo enquanto ele ouvia. Tudo vai dar certo enquanto você souber ouvir.
97% das pessoas querem ser ouvidas, mas pouquíssimas pessoas sabem ouvir. E é uma dica natural, né? Quando você nasce, você tem 2 ouvidos e 1 boca. Ou seja, ouve mais, fala menos. Até para dar palpite na vida dos outros, você tem que ouvir primeiro. E ouvir muito bem. E por que a gente tem 2 orelhas? Para ouvir os 2 lados. Nunca tomar partido de nada. Saber ouvir é uma virtude. Quem sabe ouvir é uma pessoa muito amada por quem está à volta. Porque é raro. Quem sabe ficar quietinho e ouvir, aprende muito mais e erra muito menos. Segunda coisa que a gente precisa entender, obediência. Porque o tempo todo Deus vai falar disso também com Josué. A obediência não é apenas o que eu entendo, mas ser obediente tem muita validade até quando eu não entendo o que está sendo pedido. Você acha que Josué entendia por que Moisés tinha morrido? Existem muitas pessoas que partiram da tua vida que você ficou sem entender. Por quê? Por que agora? Agora que estava aproveitando. Eu tenho um tio, né, que trabalhou a vida toda. Ele falou, vou trabalhar mais 1 ano. Depois desse 1 ano eu vou aposentar, vou comprar um sítio e vou pescar. Até hoje não comprou sítio, não foi pescar, porque morreu nesse 1 ano. Você acha que alguém entende? Esse tio meu, eu estava na casa dele. Os médicos deram 3 dias para eu morrer e eu fui para a casa dele. Aí estou na sala dele, assistindo televisão com ele. Ele passou mal, foi para o pronto-socorro, morreu. E pior, a minha tia, quando ligava para avisar os outros que tinha morrido alguém, todo mundo achava que era eu, porque sabia que eu estava na casa deles. E aí, o tempo todo, eu nunca entendi por que meu tio foi antes de mim. Meu tio estava bom. Meu tio sempre teve uma saúde muito boa. Às vezes você vai se perguntar sobre algumas coisas que Deus vai te pedir, mas Deus não quer que você entenda, Deus quer que você obedeça. Tem coisa que não é para você ficar questionando, tem coisa que é só para você obedecer. Vai e faz. Eu estava ontem em casa, quando o pastor falou para mim de ministrar hoje, a única coisa que eu falei era que sim, para mim é um privilégio. E eu não preciso entender, só que eu peguei e falei para Deus, Deus, eu tenho essas mensagens aqui. Aí Deus falou para mim, não quero nenhuma delas. Eu falei, então eu preciso saber o que eu vou falar, ué. A única coisa que Deus plantou no meu coração foi uma frase. Eu ainda falei com a Vânia, era 10 horas da noite, falei para a Vânia, Vânia, estou pedindo uma mensagem aqui para Deus, e Deus até agora só falou uma frase comigo só. Estou mais perdido que segue em tiroteio na linha vermelha no Rio de Janeiro. E aí a Vânia pegou e falou assim, mas a coisa vai acontecer, sempre foi assim. Eu falei, é verdade, né? Vai acontecer. Então, obedecer, eu não preciso entender para obedecer, eu só preciso obedecer. A Pamela, muitas vezes, ela está em casa, e a gente está vivendo uma fase agora, é muito natural, dos 5 aos 7 anos, a criança querer impor a forma dela de pensar, a forma dela de agir e tudo. É muito natural isso, tá? Não é questão de desobediência, não é questão... Não, é só uma questão de formação de opinião. E se está acontecendo dos 5 aos 7 anos, é natural. Só que às vezes eu tenho que falar para ela, não é assim, pronto, acabou, para acabar a discussão. Porque quando mexe com princípio, é não e ponto. Quando não toca nenhum princípio da nossa casa, daquilo que a gente acredita, eu deixo ela negociar. Quando é algo que toca, que fere alguma coisa que a gente acredita, ou a forma que a gente conduz a nossa casa, é não e acabou. Agora, se é uma coisa que tem o sim e o não, mas não toca nenhum princípio da minha casa, eu abro para ela. Mas e aí? Aí ela vai argumentar sobre o que ela acha, né? E ela vai fazer propostas. Esses dias eu até postei no Instagram, ela negociando comigo, né? Ela assistir um desenho no celular. Martinelli, mas você não acha que é muito cedo para o celular, para Pamela? O celular dela é uma conta restrita, ela só assiste aquilo que eu quero que ela assista, todos os desenhos têm linha pedagógica,
E ela tem horário para assistir. E aí ela queria negociar para ela assistir enquanto almoçava. E aí eu peguei e deixei ela negociar. Que jeito ia ser isso? E se tivesse bom para ela e bom para mim, a gente entrava num acordo. Martina, o que você está fazendo na Pamela? Eu estou ensinando ela, né? Diferente do que a gente via muito, era sempre ouvir não e não ter voz. Isso gerou uma geração de gente bloqueada, né? E as pessoas não sabem argumentar hoje. Eu era assim. Então eu não sabia colocar o meu ponto de vista e tudo, porque era sempre não e acabou. E não é assim. Quando mexe com princípios, é não. Agora, quando não mexe, eu tenho que expor o meu ponto de vista. E eu estou ensinando ela isso. E ela está aprendendo muito bem. Tanto é que se deixar, ela dá nó até em pingo d'água. Mas vamos lá, vamos seguir. A outra parte é sempre seguir rumo a uma promessa. A Bíblia tem 8.810 promessas feitas ali na Bíblia, registradas. 85% delas são promessas de Deus para o homem. Então, são 7.487 promessas de Deus para você. E aqui eu não vou falar muito, só vou deixar uma pergunta e quero que você leve para casa. Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar pergunta, né? Não gosto de ficar dando resposta. Quantas dessas 7.487 promessas que Deus fez para você, colocou à sua disposição, você tem vivido? Quantas? Eu cheguei um dia em casa que eu entrei em crise, quando eu vi esse número aqui. Eu falei, Deus, eu não estou vivendo tudo aquilo que o Senhor deixou à minha disposição. Não estou vivendo. E aí eu comecei a pontuar, dentro da Bíblia, o que Deus deixou de promessa, deixou à minha disposição e eu não estou vivendo. Eu falei, para toda promessa, para que toda promessa se cumpra, existe uma condição. Entende? A condição que Deus colocou para Josué. Ó, você precisa ser fiel, você precisa ser leal, não pode ir nem para a direita nem para a esquerda, tem que me ouvir. E para isso, existe uma promessa para esse povo. Para toda promessa existe uma condição. Quais são as condições que eu estou quebrando para não viver certas promessas? E aí comecei a fazer isso na minha vida. E eu quero que você faça na sua. O outro ponto é confiança. As maiores histórias da Bíblia são escritas sobre a confiança, o acreditar. Se confiamos em Deus, se não confiamos em Deus, todo o resto já foi em vão. Ou você acredita, né? Ou você não vive. Quando Deus falou para mim, Martinelli, você não vai ter dor, eu confiei. E aí, naquele momento ali de prova, escutando o outro chorar, eu confesso que eu tive medo. A minha confiança foi abalada. Mas Deus, mais uma vez, provou por quem Ele é, que vale a pena confiar nele. Você não tem noção da quantidade de coisas que Deus está fazendo o tempo todo na tua vida e coisas que você nem vai chegar a conhecer. Eu conto que, na minha história, tudo, existe um momento decisivo que foi dentro dos transplantes. Eu já tinha feito o primeiro transplante, tinha dado errado, estava aberto, 3 dias aberto, e aí vai chegar um outro fígado 3 dias depois. Primeiro que não era para estar mais vivo. 3 dias aberto, estado de edema. Aí beleza. 3 dias depois, vem o segundo fígado, vai a segunda cirurgia. Quase 6 horas de cirurgia agora. E aí a minha família está na sala de espera. Imagina a cena. Sala de espera aqui, um corredor grande. Lá no fundo, 5 centros cirúrgicos lá, né, onde acontecia tudo. E aí aquele corredor é a sala de espera aqui, onde estava a família de todo mundo que estava lá. Várias equipes e tudo mais. E aí a minha família está aqui, e esperando uma notícia, porque 9 horas da primeira cirurgia, tinha tudo dado errado, estava aberto, hemorragia, isso, aquilo. 3 dias aberto, segunda cirurgia e não vinha notícia nenhuma. E aí a minha mãe, meu pai, a Vânia, e aí
quando do nada eles escutam um barulho e aí olha, e aí não é ninguém, é só um senhorzinho já de idade, 50 e poucos anos, saindo de lá e vindo, né, empurrando um carrinho de limpeza. E aí minha família pega e volta para o problema. Nesse momento, esse senhorzinho pega e para o carrinho dele, vai na direção da minha mãe, aponta o dedo para ela e fala para ela: fique em paz, dele lá dentro, cuido eu. Na ansiedade, eu não posso trabalhar. Fique em paz. Pega o carrinho como se nada tivesse acontecido. Vai embora. A minha mãe toma um choque. Mas no mesmo tempo ela entende que aquilo ali era o próprio Deus falava que cuidava de mim. Deus nunca saiu do controle. Deus nunca saiu do controle. O tempo todo Deus está ali. E Ele não precisa falar com você, você só precisa confiar. Anos depois, eu venho encontrar com um pastor de Campinas, pastor Paulo. Ele falou para mim: você está onde? Ué, estou aqui, eu vi que você está num hotel aqui em Campinas, eu preciso te ver. Eu falei: tá bom, passei a localização do hotel e ele foi me ver, lá nesse hotel em Campinas. Eu estava lá justamente para ir na Unicamp. Ele falou assim: eu preciso te contar algo. Eu falei: pode contar. Ele falou: faziam 3 dias que você estava aberto, né, ia entrar no 3º dia que você estava aberto. A tua prima me ligou. E ela falou para mim: pastor, eu preciso que o senhor vá lá orar para o meu primo. Ele falou: mas Juliana, eu estou em outra cidade, né? Ele é representante farmacêutico e tal, agora já aposentou. Mas ele estava numa outra cidade, falou: não sei que horas eu vou chegar. E aí ele pega, fala com ela, fala assim: mas tá bom, eu vou tentar, né, se o outro pastor não puder, eu vou tentar chegar para orar por ele. Acontece que ele volta, e ele chega na Unicamp às 8 horas da noite. E a Unicamp fecha às 6. E a única parte que fica aberta é o pronto-socorro. Mas a Unicamp é gigantesca. E aí ele chega e liga para minha prima: ó, cheguei aqui, está tudo fechado, estou orando por ele aqui do carro. E a minha prima falou para ele: não, pastor, eu preciso que o senhor vá lá orar. Ele falou: mas não tem jeito, está tudo fechado. Ela falou: se o senhor tentou pelo pronto-socorro? Ele falou: mas mesmo que eu for, esse horário eles não vão me deixar entrar. Ainda mais na situação que você falou que teu primo está. Ela falou: por que o senhor não tenta? Aí ele foi, pegou o olhinho e foi lá, desceu no pronto-socorro, chega lá no guichê, né, de informação. Aí ele pega e fala assim: ó, eu sou o pastor Paulo, e eu vim aqui para orar pelo Martinelli, ele está aí dentro e tal. Aí o cara do guichê imediatamente fala para ele assim: pastor Paulo, pelo Martinelli? Falou: sim. Ele falou: esse senhor que está sentado aqui atrás do guichê está aguardando o senhor. E ele está esperando o senhor justamente para o senhor ir lá orar por ele. Aí o pastor Paulo pegou e falou assim: esperando eu? Ele falou: é. Não é o Martinelli? É. Aí pegou, deu a volta no guichê, chegou lá um senhorzinho, 50 e poucos anos, cabelinho meio grisalho. Falou só ouviu isso dele: vem comigo. E saiu. Na Unicamp são muitos corredores, tanto é que a gente usa o sistema de guia, né? Linha amarela, linha vermelha, linha azul, linha roxa. Porque daí você baixa a cabeça e vai seguindo até você chegar no setor que você precisa. E o centro cirúrgico ficava muito longe de onde ele estava. E esse senhorzinho foi na frente, e ele, sem entender muito, foi atrás. E seguindo, e vai, entra aqui, vira ali, sai lá, desce, sobe. Aí chega diante das portas de vidro, né? Aí falou: olha, está aqui. Virou as costas e saiu. O pastor Paulo olha, a enfermeira vem recepcionar ele, fala para ele assim: o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou: eu vim orar para um moço que está aí dentro. Ele falou: por quem? Pelo Martinelli. Ela falou: Martinelli, aquele menino está morto. Tem 3 dias que ele está aqui aberto, vazando e tudo. Aí o pastor pegou e falou: não, eu preciso orar por ele. Mesmo que você fale que ele está morto, eu preciso orar por ele. Aí ela pega e fala: então tá bom, você vai orar para Deus, fala bem alto, porque aquele ali...
E aí, quando vê, o pastor Paulo entra. E o pastor, até então, ficou com raiva da enfermeira. Falou, imagina, falar que o menino morreu e tudo, né? Quando ele entra, que ele se depara comigo, ele entendeu por que a enfermeira estava falando aquilo. E aí ele pega e fala assim, Martinelli, eu cheguei, eu orei, a minha oração foi curta, porque eu não aguentava respirar. Você fedia. Você fedia. Aquele tom de defunto. Porque eu fui ficando todo roxo, né? O corpo todo roxo. O corpo entra em estado de edema, então fui inchando, né? A cabeça enorme, as pernas e tudo. E aí ele chega, ora, né? Abençoa e sai. Aí liga para minha prima e fala, orei por ele. Naquela noite que ele ora, de manhã chega o fígado, e aí acontece a cirurgia e acontece a cena que eu contei anterior. O tempo todo, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não saiba. Ele veio contar isso para mim agora, tem pouco tempo. Inclusive eu falei, pastor, se eu contar, vai ter gente que não vai acreditar. Então eu quero que o senhor conte, porque se alguém chamar de mentiroso, eu vou chamar o senhor. Aí falou, não, eu gravo. Aí fiz um vídeo com ele no saguão do hotel, ele contando, inclusive está lá no YouTube. E aí ele conta a experiência. Eu falei, pastor, e o que o senhor sentia enquanto o senhor caminhava atrás daquele senhorzinho? Ele falou, não sentia nada. Tanto é que eu andei, não senti cansaço. E eu senti uma paz que era diferente de tudo. Nem parecia que eu estava indo orar por alguém que estava morto. No outro, assim que eu acordo, a cirurgia acontece, aí tudo acontece. Quando eu acordo, no dia 12 de maio, eu acordo, essa enfermeira chega chorando, aos prantos, dentro do meu quarto. Saiu, primeiro chegou a equipe médica, conversou comigo, tudo. Depois minha família, logo depois veio essa enfermeira, Marilda. Fala para mim, Martinelli, eu preciso te pedir perdão. E chorando. E eu falei, o que eu fiz enquanto eu estava em coma? Não é possível que eu fiz alguma coisa errada em coma. E aí, ela fala assim, não, eu preciso te pedir perdão. Teve aqui um senhor para orar por você, e eu falei para ele que ele não precisava orar, que você estava morto. E eu não estou acreditando que você está aqui falando comigo. E eu falei para ela, não, mas eu estava realmente muito ruim, né? Dá para acreditar, né? Ela falou, não, mas eu falei para ele que não compensava ele nem orar. Porque eu trabalho aqui há muitos anos, eu já vi por muito menos gente morrer aqui. E eu não acreditava, eu não acredito que eu estou falando com você. E chorou. Eu falei, não, eu te perdoo, nem vi nada, nem... Só que eu nunca soube quem que era essa pessoa que tinha ido lá orar. E aí vim descobrir, muitos anos depois, quem que era. Martinelli, por que você está falando tudo isso? Porque quando eu entendo que eu posso estar dormindo, eu posso estar em coma, em qualquer situação da minha vida, Deus está cuidando de mim o tempo todo. Existe um cuidado que nos cerca, que eu não preciso entender, eu só preciso viver. E esse cuidado, ele nos cerca como uma redoma. E o tempo todo, enquanto a gente reconhecer essa voz, nós vamos viver esse cuidado. Não existe perda que desestabilize. Não existe desânimo que possa tomar conta de mim, que não entenda esse cuidado. Tanto é que, às vezes, a Vânia briga comigo, porque ela fala assim, e isso? E não sei o quê. Eu falo, Vânia, tranquilo. Fique em paz. Porque não existe mais problema que eu não entenda que Deus não esteja cuidando. Eu nunca mais anulei Deus do controle da minha vida. O que eu preciso fazer? Preciso fazer do jeitinho que Ele pede. Nem para a direita e nem para a esquerda, fiel, meditando dia e noite. E esse cuidado vai me acompanhar. E se eu faço isso, lá no texto em que Deus fala com Josué, fala várias vezes também, além de ser de forte e corajoso, vai falar que se ele seguir todos esses passos, ele vai ser bem sucedido. No último livro que eu escrevo sobre sucesso, muita gente comprou o livro justamente por conta da palavra sucesso. Mas o sucesso do qual eu falo ali é o sucesso
desse sucesso, desse bem-sucedido que a Bíblia fala. É o fato de fazer sucessores, de ter alguém para tomar o nosso lugar quando a gente terminar o nosso legado. É ter condições de o tempo todo entender esse controle de Deus. É o tempo todo entender que eu sou cercado por esse cuidado. Quando eu entendo isso, tudo passa a fazer sentido. Porque tem muita gente que acha que uma caminhada com Deus é uma caminhada cheia de problema. Quando, na verdade, a caminhada com Deus é uma caminhada muito gostosa de ser vivida. E aí vem a colheita dos resultados. Quando José começa essa história, Moisés dá continuidade nela e agora Josué assume. O tempo todo existia um propósito e nada nunca fugiu do controle de Deus. Nem quando a fome estava chegando, nem quando eles foram para o Egito, nem quando a mudança de poder no Egito escravizou eles. Quando Moisés sai do Egito, Moisés é treinado, depois Moisés volta, há a libertação, todas as pragas estiveram o tempo todo sob controle. Tudo só colaborava para um propósito, a herança que Deus tinha para o povo dele. Qual é a herança que Deus tem para você? O que Deus planejou para você? Quando nós entendemos o nosso propósito, automaticamente vai nascer uma missão. E eu preciso saber disso. Se eu entendo o propósito pelo qual eu vivo, automaticamente nasceu uma missão. E aí eu preciso entender que mensagem eu carrego. Fazendo algo muito simples agora. A gente já está chegando no final. Fecha os teus olhos aí, a gente vai usar o software mais poderoso que existe, que foi aquele criado por Deus, que é a tua mente. Com os olhos fechados agora, traga aí na tua mente alguém que te influenciou de forma positiva. Alguém que deixou um legado. Alguém, que marcou a tua vida de alguma forma. Alguém que possa ser da tua família, alguém que tenha deixado uma frase que você nunca mais esqueceu. Alguém que tenha tocado a tua vida de uma forma tão especial que você nunca mais foi capaz de esquecer. Olhos fechados, vai desenhando essa pessoa aí. Pensou? Abra os olhos agora. Olha para mim. 99,58% das pessoas, quando a gente pede para fazer isso, elas não pensaram em Jesus. Elas materializaram uma pessoa da família, um líder, alguém que de alguma forma fez isso na vida dela. Você pensou em Jesus aqui? 1, 2, 3, estamos dentro da média. E sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não consegue desenhar Jesus do jeito que eu pedi. E aqui existe uma importância entre a gente entender que o tempo todo, a maior parte das pessoas não vai fazer isso, mas Jesus é essa pessoa que deixa legado, que deixa exemplo, que deixa palavra, que deixa mensagem, mas a gente o tempo todo trabalha Jesus dentro do nosso coração. A gente não se preocupa em trabalhar Jesus dentro da nossa mente, nem as coisas que ele fala, nem as coisas que ele deixa como legado, quando a Bíblia orienta que a gente deve fazer as duas coisas. Essa mensagem, essa verdade e tudo mais não pode ser trabalhado só no coração. O coração é um símbolo de emoção, tá? Porque, na verdade, quando a gente passa a entender como funciona o corpo, a gente vai entender que... Você sabia que você se apaixona não é pelo coração? Você sabia que o responsável pela paixão é o fígado? Sabia disso? Sabia que o grande responsável pelos desejos, o grande responsável pelos desejos, aquela coisa de, ver a pessoa que eu amo e me dá aquele frio na barriga e tudo, não é o coração, é o fígado. Mas o fígado não é algo bonito, Nem é legal ficar falando, meu fígado está partido por causa de você. E aí romantizaram o negócio e ficou o coração, e o coração
ficou simbolizando as emoções, mas a Bíblia o tempo todo vai falar para a gente, ó, Jesus ele tem que estar dentro das suas emoções, ele tem que estar dentro do controle, né? Porque emoção é o que desestabiliza o ser humano, mas ele precisa também estar dentro da tua razão, dentro da tua mente. E aí a gente precisa entender que quando a gente trata isso dessa forma, é impossível viver, né, mais que 1 hora desanimado. Porque quando o desânimo vem, ele toma conta do teu coração. Mas se a sua razão tiver Jesus também, o teu desânimo vai embora em pelo menos 1 hora. Porque a razão vai trabalhar contra isso. Jesus não é apenas dono do teu coração, mas ele vai o tempo todo trabalhar também dentro da tua razão. Uma coisa que a gente precisa entender é que é através da nossa mente que são feitas e concedidas as nossas escolhas. Por isso que muita gente que ama Jesus, que tem Jesus no coração, vive errando nas mesmas coisas. Porque se Jesus toma conta só da minha emoção e não toma conta da minha razão, as escolhas, 1 hora ou outra, vão ser erradas. E a Bíblia vai orientar. Agora não vai dar tempo de você anotar, mas a gente está chegando no final. Ó, presta bem atenção nisso. Gravem as minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal das mãos e prendam-nas na testa. Deuteronômio 11, 18. Não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensamento está onde? Toda escolha não está na sua emoção, as escolhas estão na tua razão. Por isso que eu posso, muitas vezes, ter Deus na minha vida e tudo, e ainda assim fazer as escolhas erradas. Fala para mim que quando Davi era chamado de homem segundo o coração de Deus, Davi vai para a janela, o único dia de conforto da vida dele. Passou a vida toda com a mão na espada, vencendo e tudo. A única vez que ele entrou na zona de conforto dele, ele foi para a janela, ele errou. Por quê? Porque Jesus era completo no coração dele, mas ainda não tinha 100% da mente dele. As escolhas estão na razão. Filipenses 4:8, né? Sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Salmo 23, 2 e 3. 26, 2 e 3. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque Deus não se submete à lei. É inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos 8, 5 e 7. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 10. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O tempo todo, quando Deus fala de plenitude, de controle, de totalidade, Ele está falando das 2 áreas da tua vida. Da tua razão, a tua mente, as tuas escolhas, das tuas emoções, teu coração, a tua paixão por quem Ele é. O reconhecimento do que Ele fez na cruz começa no nosso coração. A gente se apaixona, a gente se converte, a gente ama a Deus através da nossa emoção, através do nosso coração, né? Aquela coisa do primeiro amor acontece pelo coração, mas a nossa mentalidade precisa ser cheia, né? Por isso a gente precisa aprender, por isso a gente precisa ouvir, por isso a gente precisa estar aqui nos cultos de quarta-feira. Por quê? Porque o nosso coração vai estar cheio. Você encontrou com Deus, dificilmente seu coração vai estar vazio. Mas a tua mente precisa ser cheia também, porque é ela que é responsável pelas escolhas.
E aí, enchendo a tua mente dessa mesma razão que conduz o teu coração, você vai entender que é nessa totalidade, é olhando para o teu coração, examinando a tua mente, que Deus vai conduzir a tua vida. O controle dele está o tempo todo, a mão dele está o tempo todo estendida para você.